Não sei se você já passou por isso. Alguns encontros que você agendou e quando você percebe, são encontros do céu. Você já passou por isso, pastora Carol, Tiago? São agendas que Deus prepara para a nossa vida. E é sobre esse olhar que nós vamos conversar aqui hoje com a pastora Carol, dos Seguidores de Cristo. Nós vamos falar sobre o azeite, sobre preparar o azeite para tempos de espera. Antes de chamar a pastora Carol, eu quero te convidar para você se inscrever nesse canal, curtir esse episódio e encaminhar para algumas amigas suas que precisam ouvir esse episódio. Fique até o final conosco e conte para nós também de que cidade que você está falando. Nós queremos conhecer você. Gente, eu tô com uma pessoa tão incrível aqui hoje. A pastora Carol, ela é pastora da Igreja Seguidores de Cristo, mas além de pastora, ela também é pedagoga, professora, uma mulher que derrama unção. Vocês precisam ficar aqui com a gente. Carol, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui conosco. Carol, me conta. Você já teve encontros do céu? Conta pra mim. Muitos, muitos. O prazer é meu. É uma alegria estar aqui também, Mirtes, que né? gostoso. Com certeza uma agenda do céu gravada aqui, cravada nesse lugar, no teu coração primeiro, né? E confirmada por Deus, eu creio nisso. Senão nós não estaríamos aqui hoje. É verdade, né? É verdade. Foi algo assim dos céus mesmo que o Senhor agendou para estar aqui. Sim. Mas, Carol, me fala um pouquinho. Porque quando o Senhor colocou no meu coração de chamar você aqui, Ele deu uma instrução específica para falar do que você estava falando na igreja. E você chega para mim e fala sobre as 5 virgens prudentes e as 5 virgens imprudentes, né? Nécias, né? Se fala na palavra nécias. Me fale um pouquinho de você e aproveitando já falando desse assunto tão incrível. Então, eu, como você falou, sou pastora na Comunidade de Seguidores de Cristo, uma igreja de São José dos Pinhais. E nesse mês o Senhor me deu uma ordem específica, e no outubro, que vem toda essa questão do movimento, né, rosa, enfim, de conscientização, mas junto com a conscientização também da saúde, a conscientização espiritual. E através da palavra das 10 virgens, o Senhor deu para mim alguns estudos e alguns direcionamentos já, né? Até eu entender o que o Senhor estava falando, demorou um pouquinho. O Mirtes, ele usou alguns sinais dos céus, mas graças a Deus, né, que quando precisa fazer banner, ele faz, ele acende as luzes para que a gente entenda o chamado dele. Então, esse mês eu me propus, né, a fazer estudo junto com as minhas meninas lá da igreja, dentro do grupo de mulheres que tem para a igreja, né? Enfim, e trazer essa conscientização das mulheres, aonde elas, né, estão, às vezes, dentro da igreja, mas num comportamento, às vezes, prudente e, às vezes, insensato. Então, foi sobre isso que o Senhor chamou a minha atenção. Carol, quero que você trabalhe sobre as 10 virgens e fale um pouquinho a elas, porque eu estou voltando, né? Ele está voltando e a gente precisa estar conectada com o céu para receber e para fazer aquilo sem perder tempo, né? No tempo do Senhor, né? O Kairos do Senhor, mas vivendo o nosso Cronos aqui na Terra também. É verdade, Carol. E o que fez me fale assim, Mirtes, isso me fez perceber a profundidade dessa palavra, porque o Senhor te comissionou a isso. Sim. Primeiro trabalha na gente antes da que a gente for trabalhar em qualquer pessoa. Isso sempre é assim. O que te percebeu profundamente dessa palavra? Que a palavra ela traz uma revelação muito importante das 10 virgens, que elas estão numa condição igual. Todas são noivas. As 10 são noivas, né? Então, é verdade. Ela não está diferenciando uma virgem da outra, em nenhum momento na palavra. Então, isso foi algo que me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar e o Senhor começou a revelar para mim que a condição era igual. Estava sendo ofertado a mesma coisa a todas, mas a busca e o preparo estava sendo diferente. Então, até falei, né, com as meninas sobre o noivado. O que é o noivado, né? O que a gente fala de noivado, que tanta a gente amou, né? Eu fui noiva e as mulheres que não foram esperam ser, né? O noivado é um preparo, é a espera do noivo, né? É a espera do grande dia que é o casamento.
Então, a palavra, para mim, ela ficou muito clara na volta do Senhor, dele estar chamando a nossa atenção enquanto mulheres, com a mesma condição, não e sendo iguais. Ele não diz que elas eram iguais, mas fala que elas estavam na mesma condição, né? Até com o candelabro, todas estavam. Né? Olha, todas estavam. Falando em candelabro, olha aqui o nosso candelabro aqui hoje, olha só. Eu fui presenteada, olha. amei. Obrigada. Tá temático aqui hoje, né? Então, ele despertava o meu olhar sobre isso e falava, elas precisam acordar, né? É preciso uma mensagem sobre isso, porque eu, enquanto pastora, eu não sou melhor do que ninguém, mas é claro que eu entendo a responsabilidade que eu tenho dentro do chamado pastoral. Né? Então, eu falo, gente, o meu papel como pastor eu tenho que tentar cumprir, né? Em Cristo, eu tenho que ser responsável com vocês, que é dar o caminho, né? Que é ali estar colocando as ovelhas dentro do que o Senhor tem designado. Então, eu trouxe essa palavra como proposta de estudo às meninas, para que as que ainda estão insensatas se despertassem. E as que estão prudentes conseguissem mais reserva de azeite, porque a palavra também não fala sobre medidas de azeite, né? Ela fala que a gente deve ter azeite em reserva, mas não fala que é 1, 2 vasilhas, 3 vasilhas. Ela fala que devemos ter azeite em reserva, mas o quanto? O quanto não tem. O quanto é o quanto o Senhor quiser dar e o quanto você principalmente buscar, porque a oferta está sendo feita, né? O Senhor, ele oferta em todo o tempo. Em todo o tempo. Tanto que nós estávamos conversando um pouquinho antes, que nós falamos sobre medidas. Tem medida para a arca, Sim. Tem medida para a mesa, inclusive na palavra. Sim. Tem medida para as cortinas, tem medida para uma casa. Mas para o azeite, não tem medida. Para as coisas de Deus não tem medida. Para tudo aquilo, como a palavra fala, né? Propriamente, busque e encontre. Ele nunca fala de uma medida, né? Busque, encontra, bata na porta, eu abro. Então, é sobre ação e reação. Aquilo que você entregar para o Senhor, ele vai te devolver de alguma forma, na medida dele, não na medida que eu quero, né? Porque as pessoas também buscam isso, né, Mirtz? Eu noto em algumas situações ali, claro, é muito do ser humano querer, né? É um desejo nosso da carne, o querer, mas algumas pessoas buscam isso. Tenho uma vida com Deus, o que eu vou ganhar? O quanto que o Senhor vai depositar em mim se eu depositar nele. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso. Né? A reserva não é sobre isso, né? A reserva é você estar preparada. Mas eu acredito que muitos, aproveitando o gancho do que você falou, muitos eles usam aquele versículo que fala assim, que Deus ele não fica devedor de nada. Sim. Então, eu vou fazer para receber. E as coisas não são assim. E eu digo assim que nós devemos nos deixar gastar. E quando a gente fala assim, deixar gastar, ele está falando de liberar aquilo que de dentro de nós não tem mais validade, que não tem mais valia, que está oco, que está estragado, para que o Senhor entre. Então, a gente se deixa gastar para quê? Para ele ver os lugares que estão dentro de nós, que isso tudo faz parte de uma reserva de óleo. Sim. Porque para que eu tenha uma reserva de óleo, eu tenho que cuidar para saber onde que eu vou guardar esse recipiente, que é o nosso corpo. Sim. É que eu participei da aula com ela. Ela me mandou tudo. Eu colei, ó. Não é isso? Passei na prova. Ai, tá passando, sim. Não tem prova. Eu sei, eu tô brincando. Eu sei, Olha, eu a gente já sei. teve algumas discussões teológicas aqui que foram maravilhosas. Olha, os bastidores estão, acho que quase melhor que os podcasts. Ai, Senhor. Acho que eu vou começar a gravar os bastidores para ver como é que Pra fica. replicar depois. Eu acho que eu vou ver uma equipe para gravar só os bastidores aqui. Você se ri, mas é verdade. Vamos voltar ao Sim. assunto. Então, o que eu entendo, quando nós nos deixamos gastar pelo Senhor, quando nós nos envolvemos cada vez mais, nós mergulhamos mais na palavra, mergulhamos naquilo que de dentro de nós, de repente, impede o Senhor de agir, ele tem essa oportunidade de entrar em nós e estar trabalhando, que é a questão Do óleo. do óleo. Aliás, do recipiente, onde é que vai o óleo, né? Sim. Porque se ele não for um recipiente bonito, ele vai estragar, o óleo vai estragar, Sim. ele vai vazar, ele vai evaporar, não sei, vazar não, vazar também, ele pode quebrar. Então, quantas coisas podem acontecer, não é verdade? Sim. E algo que o senhor também falou muito para mim, e eu vou pegar aqui agora o candelabro, é sobre como esse candelabro representa dentro da palavra a nossa vida espiritual. Então, elas carregavam em suas mãos a vida espiritual delas, né?
como estava. Então, o Senhor sempre falava para mim, aqui embaixo, a reserva de óleo, todas tinham um candelabro com um pouco de óleo, né? Ele estava aceso, às 10. E ele falava assim, olha, Carol, o corpo aqui é a tua vida espiritual, ela é limpa para mim, ela é transparente. Eu estou vendo tudo. Eu estou vendo tudo. Aonde elas andarem, para dentro, para fora, as que saíram depois, né, para comprar, eu estava vendo. Em nenhum momento elas passaram desapercebidas por mim. A chama é o meu espírito, que estava aceso. Mais uma hora ia acabar, porque o que elas tinham de óleo era somente o que estava aqui. Elas não teriam para depositar mais. Então, esse era um dos grandes segredos assim que o Senhor revelou a mim, né, nessa palavra, entre tantas interpretações que existem da palavra, Sim. porque, como a gente já conversou, a palavra do Senhor é infinita, né? Esse é o olhar que o Senhor colocou para mim neste momento. Então, ele falava sobre isso. Todas carregam o mesmo objeto, a sua vida espiritual, mas a forma da condução e do preparo é o que vai fazer a diferença entre uma e outra. Então, assim, para mim, foi algo de uma palavra muito urgente, muito, como toda a Bíblia, né? Muito atual, porque o que a gente percebe hoje? Muitas mulheres, muitas virgens, né? No seu noivado com Cristo, falando, eu amo a Jesus, eu amo a Cristo, eu sou de Cristo, eu sou batizada, né? Eu faço a obra do Senhor, mas que, infelizmente, aí, enquanto igreja, né? Dentro da igreja, vive uma vida desapercebida, despreparada, né? Insensata, enquanto algumas estão sendo preparadas. Eu sempre bato na tecla que a nossa vida espiritual, ela não está baseada na quantidade que eu estou na igreja. Mas eu vou defender, Mirtz, como pastora, a importância de você ter uma congregação, uma família para chamar de sua nessa caminhada, né? Aonde você vai dirigir a tua vida espiritual. Para que lugares você tem escolhido levar, né? Então, ela acaba sendo uma palavra também para as desigrejadas, né? Que, sim, que nós falamos também, né? Infelizmente, existem muitas mulheres ainda colocando, né, com força essa mentira, porque para mim é uma mentira, né? Uma mentira do mal, de que não precisamos de igreja. Eu preciso da igreja, e eu Sim. falo, eu amo a igreja, né? Sim. E não é porque eu sou pastora, eu já vivi coisas maravilhosas na igreja, e eu creio sim no movimento e na força que a igreja faz para que eu tenha azeite em reserva. Carol, que assunto de verdade necessário para esses dias, mas antes de que entrarmos mais a fundo da palavra, conta um pouquinho da tua conversão. Conta um pouquinho que vocês vão se surpreender, hein, meninas? Ou meninos também, né? Eu amo falar da minha conversão. É uma das coisas que eu mais amo. E me emociona a forma como o Senhor fez na minha vida. Eu sou bem chorona, tá? Nós temos lenço ali. Porque eu não era de família evangélica, né? Enfim, eu sou cristã, mas conduzo dentro da religião evangélica, né? Então, eu não era de família evangélica, eu não tinha nenhum conhecimento de uma vida evangélica. Eu brinco com quem fala que, quando eu olhava as evangélicas na rua, infelizmente, a minha conduta não era melhor, e eu olhava e falava, meu Deus, o que essas mulheres, né? que estão fazendo? Mas, graças a Deus, um dia o Senhor tocou a minha vida, através de uma outra mulher, também, aonde eu pedi uma oração a ela, né, a missionária Luciana. Eu sempre honro a vida dela, porque o Senhor usou grandemente a vida dela para tocar a minha, e ela também foi obediente, porque o Senhor mandou ela ir orar por mim. E então, ela orou, e ali o Senhor me falava coisas específicas, né? Ele falava, termine o relacionamento que você está atual, né? Eu sempre tive desejo de ter minha família, ter um casamento novamente. Então, ele falava, termine isso, esse namoro, eu tenho algo melhor para você, especial, mas não falando de namoro, viu, Mirtz? Não é sobre isso, falando de vida, né? De promessas de vida. E ele realmente, ele me mudou. E quando eu falei o sim para Jesus, e que eu nem sabia o tanto quanto esse sim era importante, porque eu não tinha conhecimento nenhum sobre a Bíblia. O que eu conhecia da Bíblia era Salmos 91, que geralmente, né, as pessoas deixam aberta, e era isso. E quando eu falei o sim para o Senhor, e ele começou a dar direções específicas para mim através da vida de outras pessoas no primeiro momento, e a minha vida mudou completamente. Completamente. Mudou. Ele não me fez assim, a promessa que ele fez foi essa. Obedeça ao que eu estou falando, tome essa ação e tenho coisas melhores. Ele não falou o quê, ele não disse não. Simplesmente aquilo entrou com força no meu coração. Com força, como uma flecha. E eu mudei. E aí, logo em seguida,
A isso eu aceitei Jesus, conheci o meu marido, né, como namorado, como noivo, né, conheci ele alguns meses depois. Ele sim é de uma família já que já era evangélica, o pai era pastor de uma igreja, né, a mãe junto ali. Então ele veio na mesma condução comigo, também na espera de uma mulher para casar. E nós honramos, e eu gosto de falar isso, eu não tenho vergonha, porque hoje existe esse tabu sobre a espera do casamento, né, para se conhecer. E nós mesmo maduros, na época eu estava com 36, nós esperamos o nosso casamento, como o Senhor determinou. E eu lembro que eu falei para ele, se você fez essa promessa ao Senhor, eu vou honrar com você, porque eu quero tudo que o Senhor tem para nos dar. Eu não quero, né, começar já pisando, né, e errando, enfim. Então, nós esperamos nosso casamento, casamos, e aí, na sequência, assumimos ali a direção da igreja, efetivamente, quando meu sogro faleceu, que foi na pandemia. Então, foi tudo assim, muito rápido. Eu não tive tempo, eu não conheci outra igreja, eu não conheço outra igreja, eu não tive pastores, eu não fui discipulada por ninguém. Não. Quem me discipulou foi Deus, né? O próprio Espírito Santo. Foi me conduzindo ao que eu devia estudar, ao que eu devia fazer. É uma igreja ainda de bairro, uma igreja que era pequena quando iniciamos e agora ela está num crescimento conforme a vontade do Senhor, porque não temos esse anseio. É Ele que coloca, né? Porque eu falo que a igreja que cresce, os pastores têm que estar preparados. Sim, né? E bastante. E senão não aguenta. Não aguenta. Né? E é uma responsabilidade muito grande, são vidas que estão ali. Então foi assim, numa metanoia total, que a minha vida se transformou e eu amo. E tudo que eu vivo com o Senhor e tudo que Ele fez na minha vida é o que eu gostaria que as mulheres entendessem e vivessem. Uhum. De fato, a Carol falando aqui, mas ela transpira exatamente isso. Nós tivemos alguns encontros, alguns por telefone, e ela transpira exatamente isso. Você transpira óleo e verdade. Obrigada. Unção e verdade. Voltando aqui a nosso assunto dessa lanterna. Muito bonita ela. Essa lanterna. O que mantém essa chama acesa? Eu acredito, e de tudo que o Senhor já conduziu a mim, que o que mantém essa chama acesa é a sua vida no secreto com Ele. É o quanto você consegue se derramar na presença dEle, o quanto você consegue ser invadida por Cristo na tua vida. A minha chama, ela só é acesa por Ele, da forma como eu vou buscando e Ele vai derramando, sabe? E eu noto que isso tudo está muito ligado à nossa condição almática também, do controle das nossas emoções, para que essa reserva, né, permaneça e seja constante. Então, eu vejo hoje que muitas mulheres, elas são confrontadas e elas não conseguem manter a sua vida com Jesus, porque elas não conseguem dominar as suas emoções. E seus pensamentos. E os pensamentos, exatamente. Que tem que estar em Cristo, que ligado tem que com estar, a mente de Cristo. Tem que estar ligado com a mente de Cristo. Sim. Carol, são tantas informações que você nos trouxe agora, mas o que eu percebo assim que é muito sério, levar em consideração o que nós devemos pensar. Naquilo que é bom, naquilo que é perfeito, naquilo que é agradável, naquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós estamos tão envoltos de tantos pensamentos que só surgem e a gente vai alimentando eles, não é verdade? Sim, hoje nós somos carregadas a todo tempo, né? O celular, ele faz um bom trabalho até, verdade. Né? Sobre isso, sobre informações que muitas vezes não contribuem com nada. Então, você aprender a ter a mente de Cristo é um dos segredos para você ter azeite em reserva, né? Então, cancelar. Eu falo para as meninas, Mirtes, de uma forma bem clara, bem pedagógica, né? Falo, olha, pensei uma coisa ruim, cancela. Tem ousadia. Né? Pensei algo ruim sobre mim, porque às vezes os ataques da nossa mente são sobre nós mesmas, né? Sim, eu acho que 90%, né? Não consigo, não é para mim, não sou amada, não sou bonita, que é uma preocupação, né, da mulher. Cancela, porque não são verdades do céu sobre a tua vida. Então eu falo, olha, meninas, o Senhor falaria isso para você? Que você pensou? Você acredita realmente que essa voz é a voz de Deus no teu ouvido falando, você é feia? Você é imprópria, você é incapaz. O pai nunca falaria isso. Então, assim, você vai conseguindo identificar, no meio de tantas vozes, a voz do pai. É verdade. Gente, nós estamos falando sobre Mateus 25, do 1 ao 13, sobre a parábola das 10 virgens.
sobre manter a lamparina com óleo. Mas, além de manter essa lamparina com óleo, também ter óleo reserva. Porque nos momentos desafiadores, se você não tiver óleo reserva, e como faz para manter óleo reserva? A gente já deu algumas informações, mas, Carol, como que é ter óleo reserva? Conta para nós. Antes de responder essa pergunta, Mirtz, eu quero falar para você algo assim que também o senhor falou, é meio chapuletado, tá? Porque quem eu me adoro. conhece um pouquinho... Eu gosto. Então, aqui na palavra, eu vou ler um versículo aqui da palavra de Mateus 25, no 7, fala: Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco de óleo. Então, essa parte da palavra, né, antes de falar do que mantém em reserva, que eu gostaria muito de frisar às mulheres. Por quê? Existem ainda dentro das igrejas muitas mulheres que querem viver do azeite da outra. Exatamente então, isso, perfeito. Você tem que aprender a buscar o seu próprio azeite de reserva, não pedir na vasilha da irmã, né? Como que isso acontece? Eu falo, como isso acontece? Quando você está sempre condicionada a pedir uma oração, quando você está sempre condicionada a pedir uma revelação da palavra. De vez em quando é bom, é ótimo. Eu creio em profecia, acredito em profecia. Mirtz, meu Deus, o Senhor fez isso com a minha vida. Mas eu não posso ter uma vida de noiva que está sendo preparada para o encontro, né, com o meu noivo, Jesus, vivendo do óleo das outras. Eu tenho que aprender a buscar o meu óleo para ter o óleo em reserva. Então, a primeira condição é essa. E como que eu busco? Da mesma forma que a irmã? Não. Você é única. Você é própria. Né? Você tem um jeito que o pai fez próprio. Então, é muito individual. Como que eu vou saber? Quando eu cair aos pés de Jesus. Quando eu desenvolver com ele essa intimidade diária, a todo tempo. A todo tempo. Você sabe, Mirtz, que eu sempre me cobro muito por algo assim. Eu não tenho vergonha de falar e espero que não seja interpretado de uma forma, né, errônea. Eu tenho dificuldades, por exemplo, de orar às 3 da manhã. Eu tenho dificuldades, né? Não é algo que eu estou desbravando. Eu brinco com meu marido, né? Eu vou melhorar. Eu tenho isso no meu coração. Mas o Senhor esses dias falou para mim que cada uma de um jeito. Não é o mesmo jeito para todas. E eu não estou falando que não é apropriado orar. Claro que é bênção de Deus. Mas isso não pode ser a condição que eu busco somente para mim como um modelo de buscar um azeite. É isso que eu estou querendo falar. Então, a forma como você vai buscar o seu azeite em reserva, muitas vezes não é a forma como a sua irmã está buscando. E o que geralmente a gente faz? Vou começar um propósito de jejum. Vem comigo? Vou ligar para minha irmã. Vou começar. Me ajuda em oração, me ajuda em jejum. Busca o teu caminho individual. Porque a hora que Jesus voltar vai ser para você. Vai ser para você, é individual. Então, para de ficar tentando buscar reserva, né? Encher a tua vasilha através das ações das outras. E isso tem paralisado muita mulher. Porque, às vezes, você almeja, você olha uma vida espiritual, né, ali de uma irmã, e você fica olhando e fala, nossa, que lindo, queria ser assim. E você paralisa a sua. Buscando um modelo de vida que não é para você. Um modelo de vida que não é o que Cristo fez para você. Cada uma tem um jeito especial de ser para o Pai. Cada uma tem um jeito especial de buscar o seu azeite. Então, que a gente possa pedir essa sabedoria do céu, para não se comparar, porque a comparação é outra coisa que tem matado a gente ter azeite em reserva, né? Não, ela faz, eu não sei fazer, ela é assim, eu não sou. Ou então, alguns comentários maiores, ela consegue porque ela tem isso, isso, isso e aquilo, eu não tenho. Nossa, Carol, é muita verdade tudo isso que você está falando. E eu começou de passar assim, um filme na minha cabeça. Muitas querem o azeite em reserva, mas não tem, olha aqui, não consegue manter isso aqui aceso. Então, agora me conta, o que você me diria para mantendo isso aqui? Vida com Deus. Eu sou a favor do básico. As disciplinas básicas que estão sendo abandonadas. Oração, palavra e jejum. Para mim, Mirtz, esse é o pacote básico, que foi o que o Pai direcionou para mim esse ano. Por quê? Amo mesa. Amo me sentar à mesa com mulheres. Fiz muitos trabalhos com mesa dentro da minha igreja. São lugares de cura, sim. Mas esse ano, especificamente, o Senhor falou para mim, eu não quero que você faça esses trabalhos. Eu quero que você desenvolva intimidade. E não é nesses lugares
que você está tendo isso que eu quero te dar. Entenda, eu não estou falando que não se deva ir e nem fazer. Não. Eu estou falando sobre uma experiência pessoal. E que eu Sobre creio... o teu tempo, sobre isso, o teu e tempo. que eu creio que as 3 disciplinas espirituais mais importantes do que você sentar numa mesa, do que você abraçar uma irmã, né? E estar naquele momento gostoso que eu amo, é você ter a sua vida no secreto com Deus, em oração, em jejum e em estudo da palavra. Entenda, estudo da palavra, Mirtz, não é pegar o celular e ficar vendo pregações. Estudo da palavra é você sentar do teu jeitinho com a tua Bíblia, papel, e eu sou uma defensora da Bíblia de papel, eu amo a Bíblia de papel, e perguntar ao Espírito Santo, o que nós vamos aprender hoje? E aí sim, eu creio nas ajudas que vêm como o estudo que eu estou propondo, né? Lá para as meninas da igreja, por exemplo, que pode ser um começo, mas não o final. Que aquilo, quando se acabar, que não acabe, que elas tenham um anseio de continuar descobrindo as maravilhas que tem na Bíblia. Então, para mim, hoje, dentro do que eu posso falar que possa deixar reserva numa vasilha para você, é as disciplinas espirituais. Faça o pacote bem feito do básico. Tem muitas mulheres perdendo tempo querendo fazer floreios, né? Então, eu vejo lá muitas postagens de mesas, de cursos, de conferências. Estou na conferência X, estou na conferência... Amo, vou, participo também, faz parte da minha vida. Mas esse não pode ser o meu alimento principal. O meu alimento principal tem que ser aqui, centrada eu com o Espírito Santo de Deus. E é isso que vai dar azeite em reserva. Que interessante você falando exatamente isso, porque você gerando para manter a lamparina acesa, que é os 3 pilares, jejum, oração e palavra. Então, as 3, independente da ordem vai gerar o azeite para a tua lâmpada e também, sabe como você falando, eu vi derramando para a reserva. Sim, com certeza. Porque nesses lugares nós vamos o quê? Ter a disciplina para um momento desafiador, porque todas nós enfrentamos. Porque o movimento, Mirtz, é da vasilha para a candeia. Exato. Sabe? Não da candeia para a vasilha. O que as imprudentes fizeram? Elas carregaram as suas lamparinas. A vasilha elas não tinham com óleo. Elas não tinham para depositar dentro. Então, a tua vida espiritual ela está sendo carregada por essa vasilha que, no meu entendimento, são as disciplinas espirituais. É assim que eu vejo a nossa vida com Deus para ter azeite em reserva. E o candelabro, né? A candeia, enfim, a lamparina, como as pessoas gostam de chamar, acesa a todo tempo. É ali. No quanto você está depositando dentro da vasilha, para depois jogar no candelabro. Aqui fala sobre, na palavra de Mateus, fala sobre um tempo de espera, porque elas estavam à espera do noivo. Esse tempo de espera, você acredita que as nécias se dissiparam nesse tempo? O que você entende que, de repente, as nécias se tornaram nécias? Porque as 10 estavam dentro da igreja. Você falou que as 10 estavam com a vida com Deus. Exatamente isso. Então, eu entendo que, de repente, eu posso me considerar uma prudente e posso ser uma nécia. Ou posso pensar algo diferente. Mas sabe o que o senhor falou para mim agora há pouco, cortando aqui um pouquinho? Ele falou o seguinte, ele me trouxe um versículo, Paulo falando. Eu não me julgo a mim mesmo. Eu não julgo ninguém e não julgo a mim mesmo. Então, assim, quem julgar sobre o que nós estamos conversando aqui, peça para o Senhor revelar profundamente o que nós estamos conversando aqui. Sim. Nós estamos conversando um assunto tão profundo sobre dias de princípios. A palavra de Deus diz que o marco antigo foi removido. Não remova os marcos antigos. E marcos antigos está falando de princípios eternos que regem a nossa vida. Cristã, principalmente, que é a palavra, que é o jejum, que é a oração, que está nessa dependência de Deus. E daí, assim, eu quero te contar uma coisa, pastora. Você estava falando algo aqui que me remeteu à minha vida recentemente. Então, nós temos vários grupos que nós acabamos nos envolvendo com mulheres e cada dia tem vou orar, vou começar um jejum, vou começar... E eu estava nessa situação assim, e o Senhor falou assim, não, agora você vai separar tanto tempo, que foram 21 dias, e você vai orar sozinha, e vai jejuar sozinha. E depois você pode voltar a esse movimento. Mas eu já passei os 21 dias e eu continuo no movimento de sozinha, porque eu estou gerando o meu azeite. Isso. E é tão interessante que eu estou
percebendo que o Senhor está trazendo algumas mulheres. Eu tive um contato com uma pastora recentemente que ela falou a mesma coisa, que Deus está trazendo para dentro de volta, que é esses princípios eternos que regem a nossa vida. Mas nós vamos voltar aqui. E esse tempo de espera que nós estávamos falando? Você acredita que essas nécias que eram prudentes, o que aconteceu ali? Eu vejo o tempo de espera como professor, eu posso falar que o tempo de espera ele é pedagógico, né? É ali que a gente aprende. É ali que as coisas se revelam, não é verdade? Então, por exemplo, eu recebo uma profecia do céu. O nosso anseio já fica grande, né? A gente acredita, recebi uma profecia e já vai acontecer. E quando aquilo não acontece, a forma como nós caminhamos dentro desse tempo é o que diferencia. Crendo ou não crendo. Não tem outro, tem dois caminhos. Ou eu vou crer, vou ter fé e vou permanecer, e é o que faltou aqui para as imprudentes, ou não. Não tem um meio termo, né? Ou eu acredito naquilo que o pai está falando, naquilo que a palavra está falando, que o meu noivo está voltando, né? Ou não. Então, não existe, dentro do tempo de espera, você parar e descansar. Se perder, né? Ai, não, eu vou ali. Não, eu vou parar só um pouquinho, cansei. Vou parar só um pouquinho e depois eu continuo. Ai, já tô exausta, deu para mim, né? Sim. Frases que as mulheres gostam, né? Não, não existe isso. Não existe. Sempre lembrando que as nossas forças são renovadas por Cristo. Nós não temos força. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu falo, gente, toda manhã o Senhor me renova. Toda manhã, quando eu abro meus olhos, Ele renova a minha vida para permanecer. Mas a permanência é uma escolha minha. Eu posso estar na melhor igreja. Eu posso estar com os melhores pastores. Eu posso estar dentro do melhor casamento. No meu melhor tempo de vida. Se eu não quiser permanecer com Cristo, eu deixo Ele de lado. E a espera, né? Sendo trabalhada dentro disso. E essa permanência, ela é diária, né? Com certeza. Todo tempo, porque a gente não sabe quando ele vai voltar, né? A gente não tem ideia de quando Cristo vai bater as portas. Então, o que você vai escolher? Ser a prudente ou a imprudente, né? Uma insensata. Então, se você tá aí, mulher, parada, paralisada por uma coisa, por favor, volta, desperta, né? Eu falo, vai, Débora, né? Eu sempre uso essa passagem, vai, levanta, Débora, levanta e vai fazer aquilo a qual o Senhor te colocou para fazer. Seja ousada em Cristo. Não seja ousada para as coisas do mundo, sabe? Porque para desistir precisa ousadia também. Quando uma mulher desiste, ela ousou a desistir. Mas para você permanecer, precisa de uma ousadia em Cristo. Então, permaneça quantas vezes for necessário, se renove no Pai, busque a Ele, acrescente na tua vida de oração, acrescente na tua vida de estudo da palavra, no teu jejum sempre, mas não saia do caminho da fé ao qual o Senhor te propôs. É isso que eu creio, do tempo de espera. É isso que eu acredito. Amém, amém. E para que nós não nos perdemos, né? Não se perder nesse caminho e não se tornar uma nécia. O que você considera que é necessário? Ouvir a Cristo. Calar as vozes do mundo que muitas vezes falam que você não vai fazer, que não vai acontecer, que não vai ter modificações. Eu sei que tem mulheres que passam por condições muito duras na sua vida pessoal, muitas vezes profissional, dentro das suas maternidades, né? Eu sou professora, eu acompanho alguns casos, por exemplo, da inclusão da criança, né, especial. Sei que tem mães passando por N situações, mulheres, mas não pare. Permanecer, né? Permanecer, estar, confiar e ouvir a voz de Deus. Né? Eu falo, a voz do Senhor ela é limpa, clara e objetiva. A voz do Senhor ela vai te trazer para tudo que é verdadeiro, nunca para o falso. Sempre para a luz. Eu falo, meninas, o Senhor traz a gente para a luz. A condução de Cristo é te tirar daqui do escuro e te levar para a luz. Se você observa isso no movimento da tua vida, continua. Creia que uma hora tudo vai se encaixar e você vai conseguir entender. Então, eu acredito que essa seja uma direção muito clara para a minha vida. Ouvir a voz de Deus, aprender a ouvir. Como? Né? As mulheres, mas isso é só para algumas pessoas. Nunca. Porque Ele é um pai, o pai chama todos os seus filhos. Eu sou mãe, né? Eu tenho uma filha só, mas se eu tivesse mais do que uma, minha voz ela seria reconhecida a eles e ao contrário também. Eu reconheceria a voz dos meus filhos, assim como eu reconheço a voz, por exemplo, das meninas que estão na minha igreja, né? Que caminham comigo, das mulheres. Então, assim, eu creio que o segredo é esse também. Ouvir, discernir a voz de Deus no teu tempo aqui.
Ouvir o que ele quer especificamente para a sua vida. E ele fala, Mirtz, ele fala através da natureza, ele fala através de um letreiro. Esses dias eu estava numa situação que não tinha nada a ver, eu não lembro se era um posto de saúde que eu estava, numa clínica, e passando umas mensagens ali sobre o lixo, e eu olhei assim e falei, o senhor quer falar comigo? E ele começou a falar comigo, através de uma mensagem secular, da vida diária. Então ele fala. Só tem que estar ligada com ele. Ele fala todo o tempo, ele usa algo para chamar a nossa atenção e para conduzir a nossa vida a ele. É verdade, que nossos olhos estejam desvendados para que a gente possa ver e nossos ouvidos abertos para que a gente possa ouvir. Isso. Porque em todo tempo, em todo minuto, todos os elementos ele está falando. Isso. Carol, foi muito profundo. Eu acompanhei um pouquinho o estudo que você me passou. E para você, o que foi esse aprendizado nessa palavra? O que te trouxe para você? Para mim, a palavra de Mateus 25, um pouquinho mais de responsabilidade e de permanência e também de crescimento dentro das disciplinas, porque assim, Mirtz, eu sou pastora, mas eu não sou perfeita, né? Então, eu sempre falo que eu não almejo, eu não tenho um pastoreado na igreja de super pastora, de super espiritual, não. Então, eu sempre tenho para aprender aqui. O que mais ficou claro para mim é que eu não posso perder tempo. E por que eu falo isso? Porque em algumas situações as renúncias são muito duras dentro de um pastoreado, dentro de uma vida com Deus, não só para pastores, né? De uma vida com o Senhor. Então, você renunciar à sua casa, por exemplo, que é um lugar que eu amo, você renunciar a alguns convites, você renunciar a algumas roupas. E aí vai falar, sim, também sobre modéstia cristã dentro do tempo de espera, que é algo que está ficando esquecido, né? Algumas pessoas acreditam, não, venha como está, não, o Pai te quer assim, mas ele também quer mudanças, né? E é o Espírito Santo que faz, não sou eu. Venha, mas não permaneça, não né? Não permaneça, né? Então, essas foram algumas coisas que o Pai chamou a minha atenção nessa palavra de Mateus 25 para mim. Porque foi muito difícil eu entender que o meu sábado não seria mais o sábado que eu almejava. Você entendeu? Porque chegava na quinta-feira, na quarta, eu estava planejando o meu sábado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas aí, do nada, o Senhor vinha com outra agenda, né? E esse lugar de renúncia, para mim, foi um aprendizado muito grande. Aos poucos, ele tem me moldado. Então, o que eu olho e falo aqui? Eu tenho que obedecer. Eu tenho que permanecer, eu tenho que continuar, eu tenho que ouvir ele para poder entender aquilo que ele espera e demanda de mim. Né, o que ele espera de mim. Ele não precisa unicamente de mim, né? Ele dá isso como graça, e essa é a verdadeira graça na nossa vida. Essa é a verdadeira graça. Ser usada por ele, sabe? Ser ali permanente, fiel a ele. Né? Então, eu falo, gente, isso para mim é algo assim que foi muito difícil. Mas que o Senhor, nesse ano especificamente, ele tem me moldado. Abrir mão dos meus desejos, que a gente tem, né, de chegar em casa e descansar, não sair de casa. Eu ia te perguntar, me conte aí qual foi a renúncia grande que você teve que fazer nesse tempo todo aí. Bom, eu tenho um trabalho, né, eu trabalho 8 horas, eu sou servidora pública, e quando eu saio do meu trabalho, o meu maior anseio é sair dele e ir para minha casa, ir lá ficar, e resolver as coisas da minha casa. Ou ver uma cozinha, depois ver uma televisão, chegar no final de semana, não ter, né, como que se preocupar, e aos poucos o Senhor foi falando para mim, não foi para isso que eu te fiz. Não foi para isso. Então, todo o movimento de outubro, que a gente teve uma agenda assim do céu, está tendo lá na igreja, o Senhor trouxe através dessa palavra falando, eu preciso de você, eu preciso que seu teu azeite esteja em reserva, que você encha a tua candeia e que você continue com ela acesa. Eu preciso que você faça isso, porque eu estou voltando e você é uma peça importante, né? Então, existem mulheres que vão ouvir aqui que saibam que elas são uma peça importante dentro do reino, que o Senhor conta com elas para a volta dele e que o nosso comportamento vai diferenciar, às vezes, né, as ações da nossa família de aproximação com Cristo, de pessoas da nossa vida profissional de se achegar a Cristo. Nós somos modelos, né? Nós somos cartas vivas de Cristo andando pela terra. Então, as renúncias, assim, de estar junto com irmãos, de renunciar o conforto do meu lar, aquilo que eu gostaria de fazer, até às vezes do que eu gostaria de comer naquele dia, para responder a uma agenda que o Senhor estava colocando para mim. Então, foi isso que ele me ensinou nesse mês. Tem me ensinado. Carol, antes da pergunta final, essa seria a penúltima,
Para gerar esse óleo, nós precisamos passar por uma prensa. Eu estava olhando para esse óleo, e esse óleo, para gerar esse óleo, ele é passado por uma prensa, porque a gente conhece um pouquinho do processo do óleo. Então, a azeitona, ela é colhida, ela vai por uma prensa. E nós estamos falando numa metáfora aqui agora. Sim. Me fale, qual foi a prensa maior que você passou nesses tempos para gerar esse óleo na sua vida? Começando por você. Eu acredito que o começo da minha conversão, do meu casamento com o pastor Samuel, que é um homem maravilhoso, eu tenho que falar que é um homem que é meu companheiro de vida mesmo, né? E, enfim, né? Como a palavra fala, nós dois somos um e realmente a gente caminha dentro disso, cada um com a sua individualidade, né? Sim. Mas dentro disso, mas o começo do casamento não foi fácil. Porque eu era nova convertida, eu tinha nem um ano de conversão e o Senhor já me trouxe à frente da igreja. E ali ele me prensou em algumas situações onde ele tirou coisas de mim, propriamente. Bens, né? Que eu tive que abrir mão para um propósito particular. Renúncias de estar... por exemplo, Mirtes, eu sonhei em fazer um mestrado. Sou professora. Eu falei, eu vou fazer um mestrado. E eu falei, eu vou tentar. Tentei. Não passei. E o Senhor falou claramente para mim, não é isso que eu quero que você faça. Não é, eu preciso que você estude a minha palavra. Não que não seja bom estudar, meu Deus, tem que estudar. Mas para mim, eu almejei aquilo, sabe? Eu almejei participar, mas eu sabia que o tempo de dedicação para um mestrado roubaria aquele tempo que o Senhor tinha projetado para mim, para aprender dele. Né? Não que não possa, não é sobre isso. Tudo tem um tempo oportuno, né? Para mim, não foi. Então, eu fui entendendo alguns passos, né? Que o Senhor foi colocando ali na minha caminhada para me moldar. E essa prensa não é fácil, você renunciar àquilo que você vem com o seu coração cheio e você apresenta ele ao Senhor. Né? Então, você apresenta teus sonhos, você apresenta os teus modelos de vida ao Senhor, e ele fala, não é assim, a tua vida não vai ser essa, Carol. Você agora vai ser levantada pastora e você vai servir uma casa e você vai servir dentro desta igreja, e é ali que eu te quero. E ali houve renúncias de dias com a minha família, de dias com... Há muitas renúncias de dias com o meu pai, a minha mãe não está mais aqui, mas com o meu pai, sabe? De visitas, de estar... A minha família, graças a Deus, entende, né, esse chamado, porque o Senhor, ele faz, né? Ele faz tudo de uma forma muito, muito perfeita. Mas, claro que o meu coração anseia algumas coisas diferentes, né? Ali, de um comportamento, de uma vivência diferente. Mas ele foi alinhando. O alinhamento é uma prensa. O alinhamento que você sofre na tua vida para chegar naquilo que o Senhor te colocou a ser é a prensa diária da nossa vida. Então, erguer uma mulher para ser dona de casa e algumas não se conformam com isso, é uma prensa. Todo dia se levantar, estar à frente de uma casa, fazer as mesmas coisas, atender uma família, é uma prensa. Então, o Senhor foi me colocando dentro desses lugares. Você não vai estudar sobre isso, mas você vai estudar sobre isso. Você não vai fazer isso, mas você vai fazer isso. Viagens que eu quis fazer e uma vez eu voltando, eu gosto muito de viajar quando eu posso. E ele falou, você vai ficar agora 1 ano e pouquinho, não lembro bem perfeito o tempo, você vai ficar sem viajar. A hora que eu desci no aeroporto, ele falou, esse aqui você só vai ver daqui a um tempo X. E eu, tá bom. Ele, porque não, eu vou te conduzir a outra coisa. E eu, tá bom. Essas foram as prensas que o Senhor colocou e coisas aí, vamos dizer, mais particulares também, né? Que ele faz a todo tempo. Eu sou uma mulher que eu tenho um temperamento mais autoritário, vamos dizer assim, né? Então, ele foi me moldando a entender a submissão, a verdadeira e o real significado da palavra submissão ao meu marido, né? De estar na missão junto com ele e abrir mão, muitas vezes, daquilo que eu gostaria de fazer para fazer a vontade do meu marido, daquilo que ele acredita que eu deveria fazer. E esse é um lugar que tem sido negligenciado pelas mulheres também, né? Infelizmente, ali é uma prensa. Ali é onde o Senhor vai apertando o teu óleo, porque se você não consegue ser obediente ao homem que o Senhor designou, seu sacerdote, como que você vai ser obediente muitas vezes a outras coisas? Ao próprio Senhor. Né? Ao próprio Senhor. Então, assim, eu falo para ele, Deus meu pastor, né? O Senhor, e eu tenho meu marido que é meu pastor também.
E que eu tenho que algumas vezes não, eu tenho que ceder, né? Eu ouvi-lo, né? E entrar ali numa compreensão daquilo que é modelo de vida para ele também. E é tão interessante você falando sobre isso que eu percebo que, por mais que para algumas mulheres pode ser desafiadores obedecer no sentido de renúncia e de prensa, que quase o sentido é o mesmo, você tem essa submissão mesmo de coração. Porque quando o Senhor falou para você, você não vai viajar tanto tempo assim, você tá bom, você já demonstrou que você é submissa ao teu marido. Porque não tem nessa terra quem não seja submisso às autoridades aqui que Isso. se vê Isso. para não obedecer ao Senhor. Então, eu acho que eu não estou deixando bem claro, mas só vou explicar novamente. Se você obedece às autoridades e teu esposo, você obedece ao Senhor. Se você não obedece ao teu esposo, não é obedecer, é se submeter. É você viver uma verdade do teu casamento. Porque, na realidade, nós decidimos sobre isso. Sim. Sim. A gente pode dizer assim, mas não é bem assim. Gente, a partir do momento que a gente casa, a gente tem que olhar de uma outra forma. Sim. Pode ser até polêmico, pode ser você não concordar, mas é uma verdade. Sim, com certeza. As mulheres querem o casamento, mas não querem viver o casamento, né? São coisas diferentes. Exatamente. Muitas vezes nem sabem as responsabilidades que se implica. Nós estamos voltando novamente. Foi removido os marcos antigos. E a palavra de Deus ela é bem clara. Não removam os marcos antigos. É isso. Para mim, eu acredito, assim, Mirtes, que não existe uma meia vida com Deus, que é o que a palavra aqui vai falar. Né? Então, se hoje você tem comportamentos que estão entre um muro, né? Não está nem com o Senhor e não está, né? nem com o mundo, vamos dizer assim, e você acredita que nisso você está tendo uma busca de Cristo e que Cristo vai voltar para você e tudo bem, ele vai te aceitar assim, e eu creio que é uma ilusão. A palavra do Senhor fala, é assim, sim, não, não. Então, o caminho está sendo dado aqui. Busque, né? E você encontra, busque óleo, coloque óleo na sua vasilha, encha a sua candeia. E os princípios vão estar em volta disso também. Os valores, né, espirituais, os princípios bíblicos, eles não vão fugir disso. Pode vir um modernismo que quiser. A palavra do Senhor vai permanecer sobre isso. Amém. Carol, nós estamos caminhando para o final e eu quero fazer uma pergunta para você deixar para as pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Para mulheres que, de repente, estão passando por desafios, nos escutou aqui, concordou, não concordou, pensou, não... O que você falaria para ela agora? Não desista. Não desista. E se tem algo que você deve investir na tua vida com Cristo. Se existe algo, Mirtes, que você não pode cansar e nunca deixar de investir, não é muitas vezes no seu cabelo, na sua roupa, na sua vida profissional, nos utensílios da casa, nos bens materiais, é na sua vida com Cristo. Pergunte a Ele o que você deve fazer. Muitas vezes nós perdemos tempo perguntando para pessoas, quando nós podemos perguntar propriamente para o Pai. Pergunte a Ele o que eu devo fazer, de que forma você me quer, mas seja sincera, seja desnuda. Eu falo, tire sua roupa mesmo, né, para o Senhor, de tudo que está dentro, como fala aqui, de dentro para fora, né? Tire tudo que você tem, entregue ao Senhor e pergunte a Ele de que forma eu devo ser e deixe Ele te responder, não você. Porque às vezes nós perguntamos para Cristo e já nós mesmas respondemos, né? O nosso anseio já fala e já começa a vir sobre a mente a nossa voz. Mas não, entregue para o Senhor. Não desista, permaneça, ainda há tempo. Se você está parada, se você se identificou dentro dessa palavra como sendo uma virgem sensata, pare hoje. Volte hoje para a presença do Senhor. Busque uma igreja. Pare de ficar colocando muletas, desculpas, esfarrapados para não ter uma vida, né, com Cristo. A igreja vai te ajudar, a igreja traz alimento. Pare hoje e viva novamente uma vida com o Senhor. Isso pode começar agora, você pode começar já. Não precisa esperar segunda-feira. Você pode começar hoje a viver a sua vida modificada com Cristo Jesus. Amém. Que palavra linda. Que palavra linda. Carol, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite, porque é um assunto desafiador e muitas vezes até polêmico. Um concorda, outro não concorda. Hoje está tão desafiador falar algo, né? Sim. Mas é necessário para despertar, haver esse despertamento dentro de nós mesmo, de falar, puxa, eu concordo com isso, eu devo buscar mais isso, ou não, aqui está ok. Então, é importante. Muito obrigada por estar aqui conosco, de coração mesmo. Imagina, eu que agradeço e eu espero realmente que
que haja um despertar aí na vida de muitas mulheres, né, que muitas vezes estão aí perdidas, né, sonolentas, carregando suas candeias, mas que haja um despertar na vida delas. É um desejo profundo do meu coração, assim, para que elas sejam cheias do Espírito Santo de Deus todos os dias, a todo tempo, a todo momento, porque essa é a nossa força aqui, né? A gente tem que andar contra o mundo e não a favor dele, né? A palavra, ela vem contra as coisas do mundo. Então, é isso. Eu que te agradeço, Mirtes, com todo o meu coração. Eu agradeço a pastora Kelly. Quero agradecer que foi a ponte que o Senhor usou. Ponte, né? Quero honrar a vida dela também aqui sobre como o Senhor andou e fez para que eu conhecesse você. Uma bênção de Deus mesmo. Sou muito grata ao verdade. Senhor. Eu também. E você, não se esqueça. Mantenha a sua candeia acesa. E busque gerar óleo reserva para o teu caminhar, principalmente nos tempos desafiadores que possa vir a ter. Eu quero trazer para você um versículo bíblico em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Obrigada por nos acompanhar até aqui. É uma alegria ter vocês aqui conosco. E eu te convido novamente para se inscrever no nosso canal, compartilhar os episódios, esse episódio também. E eu te vejo no próximo episódio. Um beijo no teu coração.